É momento da palavra. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Uma palavra por demais conhecida dos leitores da Bíblia, e nós queremos, nesta noite, falar sobre os traumas de Mefibosete. A queda que quebrou os pés deste moço e o tornou incapaz. Mefibosete, príncipe, homem de descendência real, que quando criança foi acometido de um acidente e ficou aleijado. Uma interferência forte muda a sua história e o seu projeto de vida. E eu te pergunto, você que está me ouvindo e me assistindo, o que tem afastado você da posição de vencedor? O que tem afastado você da posição de príncipe? O que tem afastado você de tudo o que o Pai, o que o Rei, o que Deus projetou para você? Uma queda afastou você do projeto de Deus? Uma calúnia, uma inveja que não falta, é claro, tem afastado, tem derrubado, tem quebrado os teus pés ao ponto de interferir na tua vida, te impossibilitando então de caminhar e alcançar os seus objetivos e os seus sonhos? O que tem afastado você daquilo que Deus preparou e projetou para a tua vida? São traumas, porque Mefibosete é o colecionador de traumas. Mefibosete tinha alguns traumas. Toda a sua vida foi marcada por decepções, por perdas, por frustrações, por angústias. O histórico da sua vida mostra que os traumas começaram ainda na infância. A queda dele foi com 5 anos, neto de rei, neto de Saul, filho de Jonatas. Era para ser o herdeiro do trono, era para ser a autoridade maior em Israel, mas quando da morte do seu avô Saul e do seu pai Jonatas, que foi no mesmo dia, a ama correndo para poder se salvar, derruba ele, e nesta queda os seus pés são quebrados, e ali começa o trauma deste moço, e ali começa uma interferência humana por causa de uma queda, interrompendo o caminho de sucesso, o caminho de bênção, o caminho que estava preparado para ele. Então ele começa já na infância os seus traumas. Mas pastor Adilson, o que é trauma? A palavra trauma é oriunda do vocábulo grego que significa ferida. No campo psicológico, o trauma é considerado como uma interferência forte, o suficiente para não permitir que uma ação original aconteça, tendo assim a capacidade de mudar o rumo da vida, da história de uma pessoa. Quais são os traumas da tua vida? Quais são as feridas que têm machucado a tua alma? Quem sabe um acontecimento ainda na infância, na adolescência, na juventude, que carrega, que até hoje você carrega este trauma psicológico, emocional, físico, social. E nós vamos ver alguns traumas na vida deste moço chamado Mefibosete, que tinha tudo para dar certo, que tinha tudo para ser feliz, que tinha tudo para ser o rei de Israel, mas uma queda, um trauma, uma ferida causada por alguém, uma circunstância externa, trouxe traumas profundos, mudando a história deste moço. O primeiro trauma na vida de Mefibosete é o trauma físico.
impedia que ele exercesse a posição de guerreiro, de valente, de lutador. Geralmente todos os príncipes em Israel tinham que ir à guerra, defender o rei, defender a sua pátria, defender a sua nação. Todos iam, mas ele não. Ele não ia, porque ele tinha um trauma físico, ele era aleijado, ele era impedido por este trauma. Isto nada mais é do que frustração. Ele via os amigos, os colegas, os jovens que cresceram com ele no seu círculo de amizade, iam para o exército, iam para a guerra para defender a pátria e a nação, mas ele não podia ir porque tinha os pés quebrados. Então, este moço era frustrado. Quem sabe você que está me ouvindo, me assistindo, quem sabe você tem uma vida frustrada, teve uma mocidade frustrada, uma adolescência frustrada por causa de um problema físico, emocional, espiritual. O primeiro trauma de Mefibosete foi o trauma físico. O segundo trauma familiar. Imagine alguém chegando na sua casa e gritando: teu pai é morto, teu vô é morto, os teus irmãos, a tua casa. Naquele momento passava tantas coisas na cabeça desse moço, porque agora ele está sem pai, sem irmão, sem ninguém. Um trauma familiar, uma perda irreparável. Quantas perdas na nossa vida que deixam marcas, que deixam feridas. Passa um ano, passa 2, passa 5, passa 10 e parece que aquela ferida ainda continua aberta. O que é isso, pastor? É um trauma. Eu não sei o que aconteceu na tua vida, você que está me ouvindo e me assistindo. Eu não sei o que você perdeu. Eu não sei o que o filho do diabo jogou contra você, que quebrou teus pés, te impedindo de caminhar, frustrando, trazendo um trauma físico, um trauma familiar, que você não se recupera nunca. Terceiro trauma na vida de Mefibosete: o trauma emocional. As dores físicas e familiares causaram nele uma dor emocional profunda, ao ponto de ele olhar para si mesmo e se considerar como um cão morto, imprestável, miserável. Porque quando Davi, depois de 7 anos e meio reinando em Hebrom, e depois aproximadamente 10 anos em todo Israel, no capítulo 9, versículo 1 de 2 Samuel, ele faz uma pergunta a alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade e de beneficência. E a história do capítulo 9 diz que Ziba disse a o nome dele é Mefibosete, e ele mora em Lodebar. Lodebar é terra seca, terra sem fruto, terra que não dá nada. Quem sabe a tua vida está como uma terra seca, a tua casa, a tua família, o teu casamento não produz fruto e você se considera um fracassado. Mas eu quero te dizer que vai sair uma ordem do trono. O rei vai abrir a boca e vai liberar uma bênção e vai mandar te buscar em Lodebar, onde é terra seca, para te trazer para Jerusalém, para te comer na mesa do rei. Oh, glória a Deus! Eu sinto a presença de Deus aqui dentro desse estúdio, nesta palavra. Eu não sei se o teu trauma é físico, é familiar, é emocional, mas quando o rei manda buscar Mefibosete, ele estava tão frustrado, tão traumatizado, que ele se atira aos pés do rei e diz: quem sou eu? Como um cão morto aos teus pés. Porque havia um trauma emocional por causa da queda, por causa da perda, por causa das marcas que havia na sua vida.
Isso também trouxe em quarto lugar o trauma social. Em consequência do trauma físico e familiar, foi levado a um lugar chamado Lodebar. Aqui está um trauma social. Porque Lodebar é terra seca, terra de pedintes. Segundo Flávio Josefo, os historiadores dizem que lá era terra de pedintes. Eles saíam durante o dia e iam para a cidade pedir e depois voltavam para lá. Ele morava nessa terra seca, nesse lugar de mendigos, de pedintes. Era um trauma social. Ele tinha 5 anos quando teve a queda e quebrou os pés. Então ele lembrava muito bem da vida que ele tinha no palácio. Tinha sangue real, era neto de rei, era descendente de rei, tinha sangue azul nas suas veias, mas morava em Lodebar, na terra seca. Ei, me escute, você que está desviado, você que está na bebida, na droga, você que está afastado dos caminhos do Senhor, eu quero te dizer uma coisa: tu está vivendo em Lodebar, tu está vivendo na terra seca, mas dentro das tuas veias corre sangue azul, porque tu é descendente de rei. E eu quero te dizer que o teu lugar não é em Lodebar, o teu lugar é em Jerusalém. Deus te chama para a mesa, para comer na mesa com Ele. Não importa a situação que tu te encontra, não importa a Lodebar que tu te encontra, o teu lugar não é aí. O teu lugar é na casa de Deus, o teu lugar é no palácio, o teu lugar é na mesa, se alimentando da palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor. Quinto trauma na vida de Mefibosete: trauma espiritual. Os complexos, feridas na alma, causaram-lhe uma ideia de escravidão. Perdeu tudo e passou a ser escravo dos seus traumas. Ele era oprimido espiritualmente e andava se arrastando na fé. Aleluia! Trauma físico, trauma emocional, trauma familiar, trauma social. Tudo isso acarretaram sobre a vida de Mefibosete o trauma espiritual. Vivia de acorrentado, sem paz, sem descanso. Diante de tudo isso, trauma físico, familiar, social e espiritual, se considerando como um cão morto, Davi, o rei, olhou e viu no chão um príncipe. Foi assim que Davi ouviu. Não importa qual é a tua situação, Deus te vê como um príncipe. Deus te vê como um vencedor. A restauração de Mefibosete. Ele foi levado do lugar de esquecimento a uma terra de paz em Jerusalém. Mas para que acontecesse a restauração de Mefibosete, primeiro, ele foi ao rei como estava. Você tem que vir a Jesus como você está. Mefibosete não tentou ser outra pessoa diante do rei. Ele foi ao rei como estava. E você tem que vir a Jesus como você está. Segundo, Mefibosete reconheceu a sua situação. E o primeiro passo para a vitória na tua vida, ouvinte, é reconhecer a tua situação de fracasso, a tua situação de perda, a tua situação de traumas. É reconhecer que você precisa de Deus, que você precisa de Jesus, que você precisa do perdão, que você precisa de restauração. Não adianta os outros dizer para você ou ver e reconhecer que você precisa de Deus. Quem tem que reconhecer é você. Terceiro, Mefibosete veio ao rei cheio de temor. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é fonte de sabedoria, Provérbios 9:10. Ele chega ao rei com temor e tremor. Ele vem como está, ele reconhece a sua miséria, mas ele vem com temor.
reconhecendo a soberania do rei. E você precisa vir a Deus com temor e tremor, porque o temor é a fonte da sabedoria. Salmo 19:9, o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. A partir do momento que Mefibosete entrou na presença do rei, como estava, com reconhecimento e com temor, ele passou então a comer pão na mesa do rei. Deus quer cuidar de você. Deus quer te sustentar. Chegue a Ele nesta noite. Reconheça a tua fragilidade. Reconheça o teu pecado. Reconheça os teus traumas. E a Bíblia diz que o rei Davi restituiu tudo que pertencia a Mefibosete. E a palavra de Deus para você hoje é: Deus quer curar os teus traumas. Deus quer curar as tuas feridas. Deus quer tirar você do campo da frustração. Deus está dizendo para você: levante a cabeça. Se levante deste estado de miséria e venha a Ele com reconhecimento. Venha como estais, venha com temor, porque Deus quer sarar as tuas feridas. Existe o óleo, o bálsamo que desce do trono de Deus. Não importa o que aconteceu, Deus manda te buscar em Lodebar, na terra seca, para curar as tuas feridas e os teus traumas. Acredite no poder de Deus. Ele quer restaurar tudo que pertence a você. Você crê nisso? Aceite Jesus como Salvador. Esta é a palavra que eu tenho da parte de Deus para o teu coração. Tem um pedacinho do hino aí, Jardel Júnior, Soldado Ferido. Não vai dar para tocar todo ele, mas vai tocando um pouquinho enquanto eu bebo uma água. Porque tem soldados feridos, tem Mefibosete em Lodebar que Deus quer mandar buscar para curar as feridas. Onde está o soldado ferido? Deus fala com você e conta com você. Escute isso. Há muitos feridos, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta palavra que o Senhor me deu. Eu não posso, não tenho nada, sou eternamente dependente de Ti. Hoje, Senhor, o programa não foi possível atender as mensagens, as ligações. Mas a pessoa que está nos assistindo, perto e longe, a pessoa que está nos escutando, a pessoa que desejou ligar, participar e não foi possível, Senhor, estende a Tua mão e abençoa a vida desta pessoa. Abençoa esta casa, esta família, não deixando faltar paz, alegria, bênçãos e livramento sobre a casa e sobre a família e o casamento da vida desta pessoa, deste ouvinte. Senhor, visita este casamento, visita, Senhor, esta pessoa que está com traumas profundos, com feridas na alma, no corpo, na mente, e que precisa de uma restauração. Abençoa esta pessoa que está se reconciliando contigo. Senhor, fortalece esta pessoa que está vivendo dias difíceis, traz para a tua casa, traz para a tua presença. A gente prega, apresenta aqui o programa com a intenção de ver o Senhor abençoar as vidas, com a intenção de ver o Senhor salvar, libertar. E eu creio no poder da fé e no poder da oração. Tem misericórdia deste pai, desta mãe, deste filho que está sofrendo por causa dos traumas e das feridas causadas pelo passado, pelo presente. Mas Tu pode penetrar agora e curar.
Tu pode trazer vida nova, história nova. Tu pode, Senhor, e nós cremos nisso, aleluia. Oh, Senhor, nos usa como agentes curadores. Nos usa como instrumento, como canal que traz bálsamo e cura para a vida daqueles que nos ouvem, daqueles que estão em volta de nós, a nossa família, os nossos irmãos, os nossos parentes, os nossos conhecidos, eles possam, através da nossa vida, pelo poder do nome de Jesus, serem curados e abençoados. Em nome de Jesus, eu apresento os colaboradores, os ouvintes e todos, Senhor, que conhecem o nosso trabalho. Eu apresento a Ti, Senhor, a minha família, a minha vida. Dá a Tua bênção, Senhor. Dá uma sexta-feira abençoada para todos nós. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, e apresentamos a Ti mais uma programação. Apresentamos a Ti mais um trabalho que a gente faz para Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida aí do outro lado. Você que depois vai ouvir essa mensagem no canal, é Momentos da Palavra. Que Deus possa te curar e te abençoar. Até quinta-feira que vem. Se Jesus não voltar, a gente volta. Fique na paz do Senhor.